Como ter uma menopausa saudável sem hormônios? O que nós vamos decidir nessa menopausa? Com hormônio ou sem hormônio, mulheres? O que está aí fadado da gente merecer ou da gente prosperar aí nesse autocuidado que faz parte do enfrentamento da menopausa? Saber qual caminho escolher e qual caminho escolher, com certeza vai ser tudo bem. De certo que é necessário trilhar um caminho, porque sem o caminho a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então é igual a Alice no País das Maravilhas, não é assim? Está perdida, não sabe qual caminho tomar, e daí, para quem não sabe o caminho, qualquer caminho é caminho, não é isso? E nós, como já estamos nessa fase, já entendemos a necessidade de estar ali, né, considerando a fase, como as outras fases que nós já passamos. E a menopausa não seria diferente para mulheres que realmente querem prosperar nas fases da sua vida. Essa é apenas mais uma fase para a gente prosperar. E a menopausa, ela não é uma doença, onde nós precisamos, de fato, ter um diagnóstico. Não existe um exame diagnóstico que determina você está na perimenopausa, você está na menopausa, você está na pós-menopausa. Isso tudo vai acontecer no momento em que você está com sintomas, né, seja ele físico, emocional, mas acima de tudo, às vezes até desperta para essa fase com alterações metabólicas. E aí é que está a grande dificuldade da mulher. Se você não sabia o caminho, se você não caminhou para prosperar, a fase com certeza e o caminho vai ser qualquer um. E aí muitas mulheres ficam aí perdidas, silenciadas, sem ir a esse caminho. Então é por isso que hoje nós estamos aqui para saber como ter uma menopausa saudável sem hormônio. Então, se você está aí nessa live, fica aí até o final para que a gente possa, de fato, compreender e até escolher esse caminho. A menopausa, ela é uma fase que, apesar de ser natural, ela não é saudável. Isso implica dizer que a todo momento mulheres aí 40 a mais possam estar invisível, possam não estar percebendo, mas as alterações começam a acontecer. E que alterações são essas? São baixa do estrogênio, baixa hormonal, para ficar claro. Vai acontecendo em um declínio que não é tão lento assim, pelo contrário, o declínio na mulher, na perimenopausa, ela começa no 40 a mais. E aí até a chegada da última menstruação, um ano depois, a menopausa. E esse declínio ele é diferente no homem. Sim, ele acontece de uma forma bem mais gradual do que acontece na fase da vida da mulher. E aí nós achamos que estamos doentes, porque aparece cada hora uma novidade, não é isso? E essa novidade é assim, tanto é no corpo, como a gente começa a ter sintomas no corpo, como a gente começa a ter sintomas emocionais, como a gente começa a ter, às vezes, um alimento que você está acostumada a comê-lo, do nada, você comeu e passou a te fazer mal. Então, ela vem trazendo também consequências, porque esse hormônio, ele tem diversos receptores no nosso corpo, e aí a célula ficaria aguardando a ele tomar conta, a ele fazer o que ele fazia, para a fábrica poder funcionar. E aí faltou esse estrogênio, ele está em falta. E o que acontece quando a gente está com falta de alguma coisa? E precisa daquilo para que alguma coisa funcione. Começa a funcionar com uma qualidade diferente, ou talvez nem com qualidade. E percebemos também mulheres com dores de cabeça intensas, mulheres com insônia, mulheres com dor no corpo, que muitas das vezes até recebem diagnóstico de fibromialgia. A gente percebe isso nessa fase. A gente vem assim com ganho de peso, para você ter uma noção, mulheres na menopausa,
Nos 2 anos seguidos da menopausa, o ganho de peso é muito intenso. E aí a gente forma aquela gordura abdominal. Reações emocionais intensas. Quantas vezes a gente começa assim, se aborrece com uma coisa tão simples, como se fosse assim algo muito drástico. E na verdade, coisas simples a gente aí vai se aborrecendo. Bem-vinda, Gislane. E aí a gente vê assim que dores no corpo se confundindo sim com outras doenças, né? Dores articulares, dores ósseas, né? Desconforto para dormir, isso deixa a gente muito tensa, porque do nada acordar de madrugada e do nada não conseguir dormir, né? Tipo, levantar para ir ao banheiro, retornar e não conseguir mais dormir. Então, a gente sabe que muitas mulheres, você tem uma aí perto de você, já ajuda, envia aí essa live para que ela também possa participar. Porque a gente muitas vezes não tem apoio familiar, mas não tem apoio familiar porque as famílias não estão orientadas que essa mulher ela vai entrar nessa fase, ou que a mulher também possa orientar essa família, que esse momento pode chegar. E ele está chegando assim silenciosamente, e muitas mulheres desavisadas começam a não perceber e a lidar com isso com facilidade. É claro que existe sim uma mulher que já tem uma personalidade, isso sem dúvida, mas isso vai aflorar muito mais, né? Qualquer mulher aqui tem várias experiências para contar. Mas o que a gente vê aí? Médicos e médicos que não sabem acolher a mulher neste momento. Isso é muito comum. Eu estava lendo que nos Estados Unidos, por exemplo, as mulheres recebem, né, um manual. Esse manual tem mais de 100 páginas quando elas entram nessa fase. E que alguns países, por exemplo, que têm algumas empresas que também já acolhem essas mulheres nessa fase, climatizando o ambiente de trabalho, dando pausas. E aqui no nosso país a gente ainda tem algumas dificuldades em lidar com essa demanda de mulheres na menopausa, de próprias mulheres não acolherem essas mulheres. Então, nós saímos muitas das vezes, não sei se já aconteceu com você, sair do consultório com uma receita médica de antidepressivo e com orientação para fazer terapia. Eu já passei por essa experiência nos meus 40 a mais, em torno dos meus 45 anos, em que, contando as situações da perimenopausa, eu já saí daí com uma receita. Mas eu disse, mas eu não sou triste. Mas a médica disse para mim assim, que a depressão nem sempre vem com tristeza. E aí ela me considerou que eu estava numa fase de depressão. E é claro, eu cheguei em casa e eu tenho essa receita guardada, eu acho que eu já até comentei aqui em uma das lives, né, de que não fiz o uso do medicamento, porque avaliei que não era necessário, e comecei a me aprofundar com esses estudos sobre menopausa. Saímos do consultório sim, mas o que me traz aqui falar com vocês, não só a minha experiência pessoal, profissional. A profissional, porque eu vi muitas mulheres adoecerem. E o fato de eu ter visto muitas mulheres adoecerem me trouxe a essa rede social para falar assim, mulher, não adoeça. A menopausa, ela não é uma doença, mas você precisa enfrentar. Enfrentar para não desenvolver doenças. E chegar a um momento crítico em que você já está aí, né, considerando muitas questões internas, externas, filosóficas, questões externas que eu digo, é porque nós vivemos num ambiente, né, e nesse ambiente se produz muitas coisas, e aí tem a poluição, tem o uso de muitos produtos que nós usamos, né, cabelo, unha, alimentos, conservantes, isso tudo traz para a gente também problemas relacionados à nossa saúde. E o que a gente percebe aí com todas essas questões, né? De que a mulher precisa ser ouvida. Mas antes dela ser ouvida por qualquer pessoa, ela precisa também se identificar nesse processo.
Porque se muitas mulheres estão hoje silenciadas, caladas, perturbadas, perdidas com essa nova fase, eu penso que até desde a nossa escola deveríamos falar mais sobre essa fase da mulher. E aí, por a gente não ter essa questão cultural, essa educação, assim como muitos de nós, hoje nós temos educação financeira, mas no passado nós não tínhamos nenhuma orientação financeira para lidar com o dinheiro, para lidar com o sustento familiar. Hoje nós trazemos muitas informações sobre isso. Isso traz e agrega valores para a nossa família. Porque você imagina, se a família sabe o que aquela mulher passa, quantos casamentos poderiam não ter afrouxados, quantas situações de doenças e quantos tormentos as famílias não precisariam passar. Então, o fato de ver muitas mulheres adoecidas me traz nessa rede social para falar o quanto é importante esse entendimento e o que eu posso prosperar. Muitos métodos contraceptivos aí nós temos hoje em dia. Isso significa que a mulher na perimenopausa que usa o contraceptivo, muitas das vezes mascara esses sintomas da menopausa. E aí, quando ela para de fazer o método contraceptivo, os sintomas físicos começam aí a aparecer. Eu tive, há pouco tempo, eu fiz a leitura de um artigo em que trazia todo esse desfecho, as mulheres em torno de 40, 45 anos, que começavam a apresentar sintomas na menopausa, elas tinham parado de fazer o método contraceptivo. E isso traz, assim, essas questões, porque não é hormonal, então aí mascarava. E quando ela parou, começou a ter sintomas e achou que está doente. E como a mulher ela cuida de todos e cuida de tudo, é muito interessante, porque se nós não nos olharmos intencionalmente, cada vez mais vai ficando bem mais difícil da gente conseguir treinar esse olhar. E como é que a gente treina esse olhar? Precisa esperar ganhar peso? Precisa esperar ter irregularidades menstruais? Precisa esperar adoecer? Então a gente vê mulheres aí acometidas de, por exemplo, diabetes, hipertensão, muitas das vezes com AVC, que é o chamado derrame cerebral, né? Pode ser isquêmico, mas na maioria das vezes, por hipertensão, é um acidente mais hemorrágico do que isquêmico. E a gente percebe aí Alzheimer, demência, doenças cardiovasculares, a gente percebe aí resistência à insulina, entre outras doenças. Mas o mais comum que a gente vê é mulher sem energia, mesmo sem desenvolver nenhuma doença. O que a gente vê? Mulher sem energia, mulher sem algumas vontades, mulheres que não estão namorando, estavam acostumadas a namorar e agora passou a ser um processo mais difícil. Isso é muito comum nesta fase. E aí, se você não percebe isso, se você estava acostumada a namorar, isso começa a apresentar também, como por exemplo, perceber, né? O não ser tocada, o não ser desejada. Olha só como é que já começa a trazer emocionalmente para a mulher algumas dificuldades. E isso vai até afastando do parceiro, por exemplo. A mulher, quando percebe, já ganhou uns quilinhos. E isso já começa a incomodá-la também e no seu corpo, né? Porque ela vai percebendo, a mulher fica com o corpo um pouco androide, aquela barriga um pouco à mostra, né? Porque ela começa a diminuir a produção dos hormônios femininos, então diminuindo o estrogênio, é como se os andrógenos se apresentassem mais. E aí fica a mulher, né, parecendo mais assim, um corpo masculino do que um corpo feminino, que tinha aquela aparência, né, aquela cintura, agora tem a barriga, tem as orelhas, e isso também incomoda a mulher. A gente vai percebendo também, eu busquei uns dados de 2030, que nós teremos aproximadamente 1,2 bilhões de mulheres na menopausa. Isso significa dizer que anualmente teríamos 1,2 milhões de mulheres
recém-chegadas. Ou melhor, 47 milhões anual de mulheres recém-chegadas na perimenopausa, menopausa. São muitas mulheres. Você perceber quem está aí ao seu redor, 40 a mais, né? Se já despertaram para a fase que estão, ou se vivem de forma invisível, trabalhando, estudando, vida acontecendo, no auge da carreira, e aí tem algo que está acontecendo sim, e que precisa ter um olhar diferente para não fazer um caminho que talvez lá na frente pudesse trazer para você uma vida com mais tormentos. Que a vida já são de muitas coisas para que a gente possa resolver, mas nessa fase parece que tudo vai explodindo, tudo vai acontecendo, e juntamente com tudo isso vai afetando a minha vida e a minha saúde. Então o fato da gente já estar aqui se capacitando, né, para esse enfrentamento, porque é só mais uma fase que nós estamos passando e que precisa de ter uma atenção aí. E nós que já estamos aqui, já estamos até em outro patamar, porque já estamos querendo aprender a enfrentar a menopausa. E eu permito aqui dizer, né, eu te escuto, eu te entendo, eu percebo o quanto que você precisa desse conhecimento, e esse conhecimento ele precisa ser tocado na gente. Eu sempre lembro disso. Algo precisa ser tocado para que a gente tenha esse olhar. Que não é só uma questão de ser agora, mas é uma questão que veio para ficar. Então, quando a gente vai fazer as escolhas, né, seja ela qual for, a gente precisa se olhar até o quanto no passado nós aguentávamos a onda e segurávamos a onda de tudo e de todos. Hoje a gente pensa assim, não, eu consigo fazer isso ainda. Eu consigo, mas a gente vê que a caminhada ela é um pouco mais difícil. E aí eu vou explicar aqui. A fase reprodutiva, ela acaba, ou ela vai acabando, ela vai finalizando. Então, se eu produzia aos 40, aos 30 anos, 2 bilhões de óvulos, significa dizer que agora, na fase da perimenopausa, eu produzo 100, 200 óvulos. Então, significa que os receptores que estão lá guardando os estrogênios estão ali, ó, esperando. Ó, e esses receptores invadem todo o nosso corpo. Ele está lá no osso, ele está no cérebro, ele está no pâncreas, ele está em todos os órgãos do nosso corpo. E está faltando ali. Ele está lá esperando, portinha aberta. E cadê estrogênio para entrar? Cadê? Então, você vai ouvir falar de muitos médicos e de muitos profissionais de saúde. A menopausa é um processo natural. É só a menopausa, sabe? É só a menopausa. O que está acontecendo com você? Ah, é a menopausa. Sim, é a menopausa. É natural. Acontece. Então você vai ouvir falar isso, sim, mas já te contaram que a menopausa adoece? Já te contaram que a menopausa produz consequências negativas? Então eu estou te falando agora. E como você não ter esse olhar, uma vez que você tenha consciência, e olha que eu trabalhei uma vida inteira, 38 anos com profissionais de saúde, e que não se conversava sobre menopausa. E ninguém sente nada, né? Ninguém passa por nada, mas quando as doenças começam a aparecer, fulano de tal está diabética, fulano de tal está hipertensa, né? E por quê? Ah, porque a família é hipertensa, então eu sabia que ela ia ser mulher. Mulher. Fazer uma pausa para te falar que já existem pesquisas que isso está mais epigenético, mais do nosso estilo de vida e de nossas escolhas do que o próprio fator genético. É claro que nós temos ali o DNA, mas ele pode ser acionado se nós permitirmos que ele for acionado. E aí a gente não está falando que nós não vamos ter doenças por fator genético. Vamos ter. Parece que já nasce, né, com ranço, né? Parece que já tem ali, às vezes até em criança, como diabetes tipo 1. Porém, a maior consequência, por exemplo, de diabetes tipo 2 está na forma de viver.
forma de viver, a forma como eu escolho viver. E aí o dia tem 1440 minutos. E como eu vou fazer uso desses 1440 minutos? Como eu faço uso disso? E se você aí está sabendo sobre isso, que a menopausa, ela não é doença, ela não tem cura, é uma fase que nós temos que considerar as questões negativas dessa fase, a gente tem que estar, sim, preocupado em não adoecer. Eu respeito até o ponto de vista das mulheres que estou nem aí. Eu respeito o ponto de vista das mulheres que ainda não conseguem cuidar de si, porque isso é um processo. Então você está aqui num ponto e você quer chegar num outro ponto, e para chegar a este ponto precisa de uma jornada. E essa jornada é uma jornada que a gente tem que falar assim, como que eu faço para chegar até aqui? Né? Qual é o caminhar dessa jornada? Eu costumo dizer que é no caminho, né, no caminho que se faz a caminhada, eu sempre falo isso, mas também é no andar da carruagem que as abóboras vão se ajeitando. Mas se eu não entro nesse caminho, se eu não quero caminhar dentro de uma jornada e entender que a menopausa é só natural, que eu não preciso de hormônio, por exemplo, e está tudo bem, a gente vai conversar isso aqui, eu não preciso nem de não hormonal, né? Eu não quero hormônio, mas eu também não faço nada. Então, existe sim nessa fase algumas coisas importantes para a gente não adoecer e ter um processo com mais clareza, ter um processo com mais consciência, até com mais alegria. Então, à medida em que nós vamos tomando essa consciência, significa dizer assim, temos o auto-amor, temos o valor, conhecemos nossos valores, conhecemos nossas qualidades, nós conhecemos pontos que são diferentes de outras mulheres, até com que convivo. Se eu tenho esse olhar, se eu tenho esse ponto, isso já me traz a uma reflexão, que nesta fase é possível sim eu fazer escolhas do caminho que eu quero seguir nessa fase. Hormonal, não hormonal. E o que vai me impedir e como eu posso escolher, e se eu posso escolher qual caminho a seguir. A gente está vendo aí na rede social, né, várias informações sobre o uso hormonal. Todo médico está prescrevendo hormônio. É o endocrinologista, é o ginecologista, é o nutrólogo, olha isso. Né? É o que faz a reprodução assistida. Vários médicos, não precisa mais nem ter especialidade. Eles estão prescrevendo hormônio. E está tudo bem, cada um vai trabalhar uma forma ética, se está ali, se é possível fazer aquilo, está tudo bem. Não estamos aqui para fazer nenhum julgamento, muito menos eu. Porém, quando nós temos a consciência, qual o caminho a ser seguido, isso nos torna menos vulneráveis a condições do que a gente está vendo hoje aí. Eu fiquei um pouquinho, assim, sensibilizada, porque estão achando, né, as mulheres que estão nessa fase, no 40 mais, 50 mais, 60 mais, estão achando tantos problemas para a gente, mas tantos problemas para a gente. Agora, há pouco tempo, né, de uns 3, 4, 5 anos, estão agora vendo que a nossa região íntima está precisando de skincare, por exemplo. Está precisando de ficar clara, porque fica escura no período da perimenopausa. Mulher, pensa. Estão achando assim muitas coisas que precisam ser feitas para a gente, em detrimento de coisas que são muito mais importantes a mulher olhar, trazer para ela essas reflexões e esse caminho, para que ela possa ter uma direção mais feliz lá nos 50 mais, não adoecer, não vivenciar tormentos, né? E levar esses tormentos para sua família. Porque quando alguém adoece, a família também adoece. Né? Você vê uma criança que está com uma pneumonia, a família inteira fica por volta daquilo. Quando alguém adoece de alguma coisa, tem alguém doente em casa, alguém está tomando conta daquilo, está todo mundo envolvido naquele processo. E aí, nós não queremos ser mais uma mulher
né? E já estamos aqui, já estamos entendendo esse processo, já estamos percebendo, já estamos refletindo sobre esse ponto de vista, e aí cada um pode fazer a sua, de que é possível minimizar esses riscos. E a gente vai ver que à medida em que o corpo produz menos estrogênio, tem mudanças, ponto final. Então, bora lá ver o caminho. Mas antes de ver esses caminhos hormonais, não hormonais, vamos aí conversar um pouquinho só os riscos de doença, né? Então, eu falei aqui diabetes, derrame cerebral, Alzheimer, demência, aí tem as doenças, né, ósseas, como osteoporose, que hoje tem um tratamento, assim, até muito bom. A reumatologia vem tratando muito bem a osteoporose. Então, mulheres assim que já trazem essas dores crônicas, que já trazem essa baixa de densidade óssea, que é vista, né, no exame de destro ou de densitometria óssea, que já traz aí o quanto de tratamento você já pode fazer, que no passado você só tomava cálcio, 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 obstruía várias artérias, depois tinha que fazer, ter risco cardiológico. Hoje em dia tem um tratamento muito avançado para isso. Mas são tratamentos de alto custo. Então, muitas das vezes é melhor a gente investir no conhecimento, investir nesse caminho hoje, né, fazer escolhas mais acertadas, porque não depende só do conhecimento, depende da mentalidade, depende da cultura, depende de avaliar crenças, depende de várias... Nessa jornada existem várias avaliações para que essa mulher possa chegar a fazer escolhas acertadas, dentro dos riscos que ela pode ter, dentro das possibilidades dela, para que ela possa desenvolver esse caminho melhor. E aí você, quando toma a decisão fundamentada, né, para chegar a decidir a enfrentar esses obstáculos, porque, por exemplo, a reposição hormonal, ela também tem os seus obstáculos. Não é só simplesmente fazer reposição hormonal e resolver o problema, porque se resolvesse, estavam com todas as mulheres aí com os problemas solucionados. É só ir lá, né? Não teria cancerfobia, não teria efeitos colaterais, né? Não teria o WHI, que traz aí a informação de trabalhos que foram publicados, que trazem hoje o resultado de risco relativo e risco absoluto da reposição hormonal. Mas tomar decisões de forma muito consciente, né? Eu mesma cheguei a esse momento de ter que tomar a decisão de falar, peraí, eu vou esperar, né? Eu vou esperar a situação chegar ao ponto de não conseguir nem escolher, né? De ter que decidir, porque já está decidido. Porque se chegam as doenças e eu posso prevenir, por que eu não vou prevenir antes? Então, se eu já estou aqui, eu já estou pensando nisso, já estou pensando em encontrar um caminho para mim. Hormonal, não hormonal, qual é a possibilidade, eu posso, eu não posso, qual o caminho a seguir. Quantas vezes as nossas queixas, né, dor de cabeça, irregularidade, muito sangramento, insônia, comer demais, né, e a gente vai ver que a baixa estrogênica também afeta essa questão de querer comer mais, né, essa saciedade que não passa. E aí os receptores também tem, com essa baixa hormonal, também traz essa ansiedade, né, esse fator emocional que faz com que a mulher acabe, nesse período, tendo transtorno alimentar. E aí depois quer um resultado rápido, Não, agora eu quero emagrecer, e aí ela faz tudo aquilo como se aquele ganho de peso tivesse agregado ali só ao hábito alimentar. Só o hábito alimentar, né? Eu estive, há uns 10 anos atrás, eu fui a uma nutricionista. E hoje, depois, na menopausa, porque como a minha menopausa falta apenas um mês para acontecer, eu já fui a nutricionista hoje. Por que eu fui a nutricionista? Eu fui para a nutricionista, claro, todos nós queremos comer saudável. Eu já me alimento de forma saudável. Mas eu queria, através do meu conhecimento, colocar mais alimentos que estão sendo necessários para essa nova fase da minha vida, como, por exemplo, aumentar as fibras, né? Se a minha nutricionista estiver ouvindo aí o que eu estou falando,
ela quis aumentar as fibras, quis aumentar a proteína, quis aumentar algumas estratégias, como, por exemplo, o probiótico, né, que muito ajuda naquela função intestinal das bactérias boas, das bactérias ruins, porque para o meu envelhecimento, a menopausa, quando marca 12 meses a última menstruação, significa dizer que você está marcando o seu envelhecimento. E o marcar o envelhecimento de forma consciente, ele é uma bênção. Porque aí a gente vai tomar as medidas nutricionais, né, que vão possibilitar um ajuste em algumas coisas. Então, vale muito a pena, em alguns momentos, né, no Menopausa Sem Dor, eu faço essas orientações, o que precisa ser colocado e por que eu fui a nutricionista. Porque eu faço a dieta Gaveston. E aí, nessa dieta, vem orientando toda essa parte da menopausa. E eu, como já li vários livros sobre essa dieta, eu que achei que toda dieta tem o mesmo objetivo. Então, não se preocupem com isso. O objetivo de uma dieta, uma alimentação saudável, é ficar saudável. De uma dieta saudável, é a pessoa alimentar saudável. Então, todas têm esse mesmo objetivo, né? Ah, eu faço a dieta tal. Não, eu não faço dieta. Eu acredito que para aquele corpo, para aquela mulher, ela precisa de algumas coisas que são importantes para aquele momento. São importantes. Os receptores não chegam, mesmo você fazendo reposição hormonal. Mesmo você fazendo. É necessário você ter um olhar diferenciado para você, mulher, nessa questão da alimentação. Quando a gente fala de alimentos anti-inflamatórios, a gente está falando de alimento saudável. Alimento saudável. Minerais, proteínas, carboidratos complexos, alimentação. Eu já vou até poder comer um chocolate depois do almoço todos os dias, que eu amo de paixão, e eu não abro mão disso, de comer um doce, mas é tudo ali dentro do que é possível para a gente ter o ganho de massa. E se amanhã der tempo, eu mostro nos meus stories como é importante avaliar tudo isso. E tem uma avaliação que eu fiz também, e eu estou feliz aí com o meu ganho de massa. Bora lá falar como, por exemplo, coisas que são ignoradas por familiares, ignoradas por médicos, especialistas, né, na área da ginecologia, ignorada por amiga, por irmã, quando a gente leva, por exemplo, uns sintomas. E aí vocês vão perceber, vocês que estão aí na fase da perimenopausa, menopausa, coloca aí quantas coisas vocês já tiveram, como por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho várias vezes, agora nem tanto, vertigem paroxística benigna. O que é isso? Sabe aquela coisa de você abaixar e levantar e se sentir tonta? E aí você fala, meu Deus, preciso me alimentar mais porque eu estou fraca, né? Não, só precisa você levantar devagar. Você vai aprendendo. Você vai aprendendo. Porque as mudanças do nosso corpo, a gente vai aprendendo, vai treinando. Mas quando você entende que ali não tem nada demais, né? No sentido de que possa te levar a uma doença grave. Mas a mulher nessa fase é tão interessante que tudo que ela tem, ela começa a achar que é grave. Então, tipo assim, zumbido no ouvido. Ah, tô com a labirintite. Sim, às vezes precisa tratar a labirintite. Mas do nada, eventualmente aparece. Não é uma coisa que aparece sempre e fica. Preste atenção, vem o zumbido, para ele ser algo grave, ele precisa ficar zumbindo o teu ouvido. Precisa estar, mas eventualmente aparece. E aí você acha que está com alguma coisa grave. A própria vertigem paroxística benigna, de levantar, e eu aprendi a levantar mais devagar. E isso me trouxe o quê? Uma segurança. Por quê? Quantos anos eu tenho isso? Muitos anos. Desde a perimenopausa. E eu apresento isso. Então, como é que as pessoas que convivem com a gente nos acolhem quando a gente diz que está com um sintoma? Ah, está sempre com isso. Ah, está sempre reclamando. Ah, está sempre tendo alguma coisa. E aí, eu li que até tosse crônica, ombro congelado, pode acometer por falta desse estrogênio para esses receptores, para a célula lá poder fazer o que ela continuava fazendo e agora não tem mais o que fazer. Quase todos os nossos sistemas do nosso corpo necessitam desse hormônio, estrogênio.
Então, à medida que ele cai, as células vão perdendo a capacidade de ajudar na manutenção da saúde. Por isso, adoecemos. Então, por que eu sempre digo em alguns vídeos, por que é fácil descer ladeira e difícil é subir ladeira? Porque subir nós vamos enfrentar mais obstáculos e precisamos de mais força, de mais coragem, de mais lucidez para subir. Mas descer, ó, pode descer direto. Né? Os problemas que vão surgir da descida, a gente vai ver depois, porque a gente vai descer. Mas subir é bem mais difícil, né? Quero usar o hormônio para ser saudável novamente. Então, quero que os hormônios cheguem. Quero, doutor, quero ficar livre desses meus sintomas. Prescreve hormônio para mim, porque eu já não aguento mais. Muitas mulheres começam a usar hormônio, param de usar, porque acham que vão ter câncer, porque começam a ter também efeitos colaterais. A mama começa a incomodar, a mama começa a inchar, a barriga começa a inchar. O corpo começa a reter mais líquido, então eu vou parar. Ela não suporta usar o hormônio. Muitas das vezes, ela, por poucas informações, ela fala, eu vou parar isso aqui, porque o médico me passou, mas eu não estou ficando bem com isso. Ela nem espera o processo do próprio hormônio fazer o que precisa fazer, ela não espera, ela vai e para. Muita falta de adesão ao uso hormonal também. Compro esse mês, no outro mês esqueci de comprar. Compro esse mês, no outro mês, não vou comprar mais não, porque isso aí eu não estou vendo, não é? O que está acontecendo? Eu não estou vendo o hormônio entrar, eu não estou vendo ser metabolizado, eu não estou vendo nada. Eu só estou vendo que alguma coisa está acontecendo. Eu não me oportunizo a continuar o tratamento. Então, a gente vai percebendo isso também em alguns casos. Por menos, né? A pessoa está tratando uma doença, ela resolve parar o tratamento por conta própria. Parei, não preciso mais não. Estou sentindo mais nada. Sem orientação médica para parar o medicamento. Então, uso hormônio, porém, eu não mudo o meu estilo de vida. Então, mulheres aí que às vezes estão desejosas da reposição, a terapia hormonal, ela começa a fazer a terapia de reposição hormonal e, como eu já falei, ela quer descer ladeira. Ela não quer subir. Porque para utilizar a reposição hormonal, eu preciso também observar meu estilo de vida. E que adianta eu fazer a reposição hormonal e eu ali não fazer atividade física. Eu não fazer uma alimentação saudável. Porque aí esse hormônio ele tem os seus efeitos colaterais. E aí eu vou usar pouco tempo. Então, eu vi estudos de mulheres assim que usavam 5 anos, faziam reposição hormonal somente durante 5 anos, que é até o mais recomendado, o alívio dos sintomas. Porém, muitas mulheres deixam de usar o hormônio. Por quê? Porque apresentam riscos, mais do que o benefício. Então, por exemplo, uma mulher, né, que faz uma autoavaliação, uma mulher que é capaz de compreender e escolher os caminhos que eu falei aqui, não só do autocuidado, mas da mentalidade de prosperar em várias áreas da sua vida. Então, uma mulher que ela já tem essa mentalidade, ela começa a enxergar diferente. E ela opta em trilhar um caminho nesta fase, hormonal ou não hormonal, porque ela já aprendeu a fazer essas escolhas, que não está apenas na capacidade intelectual, do conhecimento. Porque às vezes ela tem o conhecimento, ela tem a informação, ela quer fazer uso hormonal, mas ela não abre mão do estilo de vida. Ela quer ainda fazer uso de substâncias nocivas como o álcool e tabagismo. Ela quer não fazer exercício físico, com isso o ganho de peso vai aumentando. Mulheres na menopausa, 2 anos depois da menopausa, ela tem um ganho de peso intenso entre meio quilo a 1 quilo que vem para ficar e não pede permissão. E aí ela quer fazer a escolha da reposição hormonal, mas ela não quer mudar o estilo de vida. E aí o fato dela não renunciar a algumas coisas, o uso hormonal já passa a ser risco para ela. Então, às vezes, eu conheci mulheres que, eu estava fazendo reposição hormonal, estava me sentindo tão bem, mas
O médico teve que suspender. Por quê? Porque eu apresentei uma alteração cardiológica. O médico teve que suspender porque sabe como que é, né? Eu ainda gosto de uma cerveja. Tá tudo bem, é só escolha, são só escolhas. São só escolhas. Simples assim, sem julgamento. Mas são escolhas. Nenhum tratamento médico que seja que você tenha que usar medicamentos vai ter interação com a bebida alcoólica. Mas aí o médico, ele autorizou. Ele vai autorizar. Porque é melhor você tomar do que você não tomar. Mas tem interação medicamentosa. E no uso hormonal, né, especialmente, a mulher não pode fazer uso de substâncias nocivas, porque isso vai oferecer mais riscos para ela do que benefício. E aí ela começa a utilizar e daqui a pouco ela tem que parar, porque tem uma obstrução na artéria, porque teve um problema ali no estômago, no pâncreas, porque ela adoeceu de câncer, e aí ela tem que parar, até ser investigado. Então você vê que os caminhos são trilhados de acordo com a nossa mentalidade, com a nossa consciência, com o caminho que a gente quer, de acordo com nossos valores morais, não só com os valores intelectuais, mas com a razão e com o bom senso daquilo que você quer nessa fase da sua vida, onde você marca o envelhecimento. Ponto. Sem julgamentos. Todas são acolhidas, compreendidas na sua fase, até porque a menopausa nova é uma menopausa que você vai ter que realmente refletir sobre esses caminhos, né, que nós estamos falando aqui, hormonal, e vamos falar do não hormonal. A gente vai precisar entender esses caminhos, porque quantas entraram em consultório médico querendo aliviar seus sintomas do climatério? E aí, quando o médico começa a perguntar, você faz isso? Você faz isso? Você faz isso? E ele às vezes até tinha intenção de te aliviar, de te ajudar, mas quando ele viu que você tem um estilo de vida, né, comprometendo o seu corpo, ainda mais utilizando hormônio que tem seus efeitos colaterais e tem critérios para ser utilizado, há de se fazer um rastreamento para isso. Então a mulher, antes de fazer uso hormonal, ela tem que fazer um rastreamento, né? Ela vai ter que fazer ultrassom, ela vai ter que ver o endométrio. Muitas das vezes há médicos que pedem exames de coração para que saiba que não tem nenhuma obstrução, que ela não tem arritmia, por exemplo, que ela não tem outras coisas que possam aí trazer risco para ela. Então esse caminho ele precisa ser pensado muito antes de você desenvolver doenças, né? Se fala muito da janela de oportunidade hormonal. O que é isso? Mulheres que param de menstruar. A última menstruação, menopausa. Você tem até, segundo os trabalhos publicados, a gente está aí agora com o Congresso Europeu de Menopausa e Andropausa acontecendo hoje na Europa. E com certeza vai ser trazido para a gente conhecimento através da Associação Brasileira de Climatério e Menopausa, que eu também faço parte, e aí trabalhos novos publicados, estudos novos que vão trazendo para a gente. Mas quanto à janela de oportunidade para a mulher na menopausa, significa dizer que quando você tem a última menstruação, você tem até 10 anos para iniciar a reposição hormonal. Passou desses 10 anos, significa dizer que naturalmente, pelo envelhecimento, você tem mais riscos que benefícios. E aí, eu não posso fazer reposição hormonal depois de 10 anos, então minha última menstruação foi aos 48 anos. Eu estou com 58, 60 anos. Eu quero fazer reposição hormonal porque os meus sintomas aumentaram muito, porque eu estou vivendo uma fase muito perturbatória. Eu acho que a reposição hormonal, você vai dar um pouco desse estrogênio para o teu corpo, para ele fazer um pouco das funções que não fazem mais, porque os receptores estão lá guardando. Tudo bem, mas o que tem que ser avaliado? Os riscos e benefícios. Essa mulher está com o coração ok? Essa mulher, ela tem algum risco de trombose, por exemplo? Ela tem algum risco de derrame cerebral? Ela tem algum risco? Ela tem fatores? Ela tem câncer de mama, que é o que mais, né? É um risco absoluto, inclusive, não é risco relativo para o uso hormonal.
E aí tem que ser avaliado tudo isso. Então não perca também a tua janela de oportunidade, caso você tenha essa lucidez, essa mentalidade de fazer o caminho. E aí nós vamos falar também mulheres que ingerem álcool, mulheres que estão fumando, né? Os médicos já sabem que ela é um fator de risco. E aí não oferecem, às vezes, para ela um tratamento como esse, que requer, talvez não tenha muita habilidade também de lidar com esses riscos, porque os riscos, eles são relativos, eles não são, muitas das vezes, absolutos. Os riscos absolutos são poucos, mas esse relativo significa dizer que a mulher precisa ser acompanhada de uma outra forma, de um modelo que traz essa mulher consciência de tudo que está acontecendo, porque a mulher ela é gestora, né? Eu sempre digo aqui nessa página, a mulher ela é gestora do seu autocuidado. Não terceirize para o médico, não terceirize para o nutricionista, não terceirize para o educador físico, não terceirize para o psicólogo, não terceirize, mulher. A fase é tua, né? A gente traz esse compromisso consigo. E aí, o que o médico precisa fazer? Rastrear, o especialista precisa rastrear, né? Então, está vendo muitos procedimentos, a gente está vendo muito uso hormonal, muito implante, muito adesivo, muitas coisas aí acontecendo, mas precisa da tua autorização, porque essa escolha ela é compartilhada, né? Então, estão achando muitos problemas para a gente, né? Hoje a gente está tendo um perfil de mulheres, né, que usam testosterona. Isso não é um hormônio, né, vamos dizer assim, feminino, apesar da mulher ter esse hormônio, faz parte dos hormônios sexuais, a mulher não tem isso em grande monta, né, em grande valor. Então, hoje a gente vê mulheres que estão sendo transformadas, né, pelo uso, mas não é desse hormônio que eu estou falando. Eu estou falando de hormônio que está faltando lá nos receptores, que é o estradiol e a progesterona. E a progesterona, muitas das vezes, ela é necessário utilizar. Há recomendações de mulheres que têm útero utilizar a progesterona, mas há pesquisas também de mulheres que não têm útero e que precisam também usar a progesterona, porque a progesterona também tem estudos que ela protege o cérebro. Olha isso. Ajuda no sono, nos ossos. Então, olha quantos benefícios aqui eu já falei do uso hormonal. Bora lá falar um pouquinho do não hormonal, porque também se a mulher escolher traçar um outro caminho, também é muito possível ela também ter qualidade de vida e ela também conseguir prosperar também com o uso não hormonal. Até porque muitas mulheres não podem fazer uso hormonal, né? E isso também traz a mesma trilha de caminho, foi o que eu falei. A Alice nos País da Maravilha, você vai para onde? Não sabe qual caminho que vai, qualquer caminho é caminho, né? Vai cair aí em mão de profissionais que não conhecem o que é isso, vão aí, qualquer caminho é caminho. Então, falando para eu fazer, eu estou fazendo. Por quê? Porque eu não sei o caminho, eu não sei a jornada, né? Eu não aprendi a subir ladeira, eu quero tudo fácil para ontem, né? Então, eu acho que o hormônio vai resolver o meu problema, vai passar. Olha que eu estava lendo de mulheres que começaram a fazer reposição hormonal, muito interessante isso, eu lembrei agora. Mulheres que querem fazer, fazem reposição hormonal e voltam no médico e falam assim: doutor, está muito fraca essa reposição, porque eu continuo sentindo os sintomas que eu estava sentindo. Melhorou. Olha só, quando ela quer subir, quando ela quer descer a ladeira, melhorou. Mas eu tenho que falar, melhorou só um pouquinho. Agora, no começo melhorou, mas agora melhorou só um pouquinho. Por quê? Porque muitas mulheres que fazem reposição hormonal, além dela estar recebendo o hormônio externo que ela está aplicando ou que ela está ingerindo, ela ainda oscila de forma hormonal. Ela ainda tem ali um ovário que ainda funciona, né? Mas funciona. O estrogênio ainda chega nessas células, mas chega de forma reduzida. Só que oscila. Então, ora ela está assim, ora ela está assim, ora ela está assim, ó, o hormônio vai, até que quando ela entra mesmo, né, na menopausa, tem
uma ordem maior, né? Tem assim, eu falo que é a paz hormonal, a paz hormonal, é a que eu estou entrando, ó, a paz hormonal, porque aí não tem os hormônios internos trabalhando, e aí o hormônio externo vai trazer aí um equilíbrio para isso. Então, a gente vai percebendo que existe sim resultado sendo esse caminho hormonal, assim como também tem o resultado da terapia não hormonal. E a gente vai falar agora aqui de um assunto assim que é até muito polêmico, porque a gente está vendo aí a onda de suplementação, né? Quem está sempre aí vendo o Instagram está vendo a onda de suplementação e está invadindo, né, de todas as formas, né, essa indústria aí farmacêutica de fitoterápicos, de plantas, e está tudo bem. Mas o que devemos fazer? Então, se a escolha é não hormonal, ou a minha janela de oportunidade passou, ou eu tenho cancerfobia, já tiveram câncer, eu já vi fulano, A e B, eu não quero usar, eu não quero isso dentro de mim, porque eu sei que vai me fazer mal. Mulher, nessa página você é acolhida. Isso acontece. Isso acontece e está tudo bem. É uma coisa assim que possa não ser muito nova, mas é algo que a gente já tem memória, né, nos anos 90, de terem publicado trabalhos, e teve até trabalho, eu tenho que falar para vocês, que foi suspenso. E que nessa época muitas mulheres pararam de fazer reposição hormonal, porque trouxeram para a gente que reposição hormonal, né, traria câncer, não só de mama, mas de endométrio. E outros tipos de câncer. E hoje a gente sabe que, e para abrir, não discutindo sobre isso, até porque eu não estou aqui com profissionais de saúde para discutir esse assunto que seria uma discussão maior, mas aos olhos de vocês que estão aí me ouvindo, prestem bem atenção. Câncer existe com reposição hormonal ou sem reposição hormonal. Isso é fato. Isso é fato, sempre existiu. E o uso da terapia de reposição hormonal, as consequências que podem trazer, a apresentação de trabalhos foram todos os riscos relativos. O risco absoluto, ele é somente para o câncer de mama, que eu tenho visto aqui, e câncer de endométrio. Talvez seja um risco relativo ainda, mas muitos médicos não vão utilizar. E muitos médicos, só de saber que existe câncer na família, já não vão utilizar terapia de reposição hormonal. Porém, existem hoje exames que não são tão caros, em que você pode fazer para saber se vocês têm ali risco genético para ter câncer, né, de mama. E aí a discussão é, né, muito maior nesse âmbito, vai tentar tendo aí o Congresso Europeu, a gente vai saber de mais novidades sobre terapia de reposição hormonal. Mulheres que não querem fazer, por qualquer motivo que for, pela escolha, por todos esses que eu falei aqui, a gente pode, né, a mulher pode escolher o caminho da reposição, terapia no hormonal, que é uma terapia por fitoterápicos, né? Então, quantas coisas existem? Para as inflamações, as plantas, os suplementos, que são muito bem-vindos, independente da escolha ou não. A mulher precisa, por exemplo, fazer reposições, como vitamina D, importantíssimo, uma alimentação saudável, que já vai aí ser carregada de muitos nutrientes. Flávia, mas a reposição hormonal minimiza os sintomas, minimiza ganho de peso, minimiza menos demência, minimiza isso? Sim, sim, os estudos comprovam isso, né? E aí a gente teria que fazer uma live de cada assunto, para que a gente possa, eu passar para vocês de forma prática tudo que eu estudo e tudo que eu leio sobre isso. Porém, os suplementos, ele é muito bem-vindo, independente da tua escolha, do teu caminho. Suplemento, por exemplo, de ômega, suplemento de vitamina D, uma creatina, por exemplo. Flávia, eu posso usar isso? Como que eu posso usar? No Menopausa Sem Dor, a gente conversa muito sobre isso, né? Se eu não for viajar em junho,
eu vou abrir inscrição para o SOS Menopausa. SOS Menopausa são para mulheres que estão aí perdidas, mulheres que estão aí silenciadas, que não sabem encontrar o caminho. Ele vai ser um método que eu ensino aqui, que vai levar para essa mulher essa segurança, esse histórico dela, ela sabe tudo que ela vai fazer, o caminho que ela escolher, e ela vai compartilhar isso, né? Ela vai compartilhar os exames, tudo que ela fizer dentro do método, ela leva, assinado e carimbado por mim, porque foi a escolha dela. Porém, ela também tem o histórico dela. O que é o histórico? O histórico menopausal, história da menopausa da mãe, história da menarca, sintomas de intensidades, porque, gente, é muito importante saber a intensidade dos sintomas. É muito importante. A gente tem um mapa de sintomas que tem todas as intensidades, né? Eu escutei num congresso que como é que você passa o hormônio para as mulheres? Aí um médico renomado, ele disse assim, depende. Se ela tiver 3, 5, 7 fogachos, é tanto. Eu falei, Senhor, toma conta disso. Toma conta disso. Toma conta que a mulher tem que contar quantos fogachos ela tem por dia aí para poder dar conta de fazer reposição. Então, a reposição no hormonal, ela precisa de clareza, né? Porque muitas das vezes a sociedade trata a gente com muita invisibilidade, né? A gente vê que a menopausa, ela não é só biológica, ela também é espiritual, ela também é de alma. E toda essa iniciação, ela tem um preço que a gente paga ou com dor, né? Ou com dor. E quando a nossa travessia ela é consciente, a gente tem muito mais clareza na hora de escolher isso. Então, a menopausa tem impacto. E o caminho que eu coloquei aqui para a mulher que não quer fazer hormônio, depois de assim, ter até pensado nesse ciclo, sabe? Porque se encher de suplementação, são coisas muito simples que a gente já faz por muito tempo, mas que é preciso fazer de forma consciente. Vou dar um exemplo. Exercício físico. Mulher nesta fase, ela não pode fazer fisioterapia. Ela tem que ir para a academia, por exemplo, para ganhar massa muscular. Para que ela possa levar, né, a miosina, por exemplo, que é retirado desse músculo para os outros órgãos, para ajudar os outros órgãos, outras células, melhor dizendo, para ela funcionar na sua capacidade. Cérebro, pulmão, coração. E esses exercícios precisam ser vistos de uma forma mais regular. Então, se eu faço 3 vezes na semana, eu tenho que fazer realmente com força, com intensidade, para esse ganho de massa, para não ter sarcopenia, para não ter demência. E isso independente de fazer reposição ou não. Outro exemplo é a gente, de fato, né, ter consciência naquilo que vai comer. Olha para o teu prato. Seja intencional naquilo que você está comendo. Se aquilo vai trazer benefício para você ou se vai trazer prejuízo para a sua saúde, né? Muitas mulheres nessa fase começam a comer coisas que não são mais importantes para ela. E é difícil entender um pouco essa situação, porque assim, eu sempre comi. Ah, mas eu sempre comi isso. Mulher, comi, já está no passado. Agora eu preciso de outras coisas. Eu preciso ver outras coisas que vão ser importantes para mim, como, por exemplo, a fibra, que não é nem muito, a gente nem vê culturalmente nas famílias, né? Aí tem o psyllium, aí tem a linhaça dourada, aí tem o farelo de aveia, aí tem o flocos de aveia, que seja, né? Há umas gorduras boas, como abacate, óleos, né? Óleos de linhaça. A gente vê também, assim, tem inúmeras coisas, como os probióticos, por exemplo, na alimentação. Isso tudo pode nos ajudar. Quanto à questão do sono, porque nessa fase de baixa estrogênica, muitas mulheres sofrem com sono, com a insônia, despertar noturno, não voltam mais a dormir, no outro dia estão com mais baixa energia, mais cansada, mais desanimadas. O que eu posso fazer pelo sono? Então, hoje tem também tratamento, não só a higiene do sono, mas tem medicamentos como a melatonina, que aqui no Brasil, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, eu já comentei aqui uma das lives, tem doses muito baixas,
né? Então, às vezes as mulheres ficam com preocupação, qual suplemento utilizar, né? A gente pensa assim, né? Aí não um julgamento, mas só um olhar. Vejam bem, quando a gente vai beber um refrigerante, eu nem vou falar o nome dele, um refrigerante, aí lá está especificado tudo que tem dentro dele. Você pergunta para o seu médico se você pode beber e se você pode ingerir aquilo tudo que você, palavras que você nem conhece. Você não pergunta. Mas quando é uma vitamina D que você tem, que está dentro do teu corpo, e que está escrito lá vitamina D, você não ingere porque você, não sei, tem medo. Mas não tem medo de tomar refrigerante. Não tem medo de comprar um alimento cheio de aditivos químicos, não tem medo de tomar uma bebida que tem álcool, açúcar, né? E tá tudo bem, mas assim, eu só quero te alertar e comece a perceber, comece a olhar isso como uma forma um pouco assim normal, de que esses suplementos vão te trazer mais energia, vão te trazer mais capacidade e vão te trazer menos doenças, como por exemplo na Covid-19 a gente viu aí o quanto que a vitamina D era importante, né? E hoje a gente não está trabalhando mais no sol, a gente trabalha em ambientes fechados, então é óbvio que vai faltar vitamina D. Então, começa a se interessar por esses assuntos, né? Eu explico muito bem isso para minhas alunas. Olha, vamos lá olhar, olha quanto que a gente precisa, quanto foi o teu último exame, preste atenção, já vai para o teu médico já falando sobre isso, né? E que muitos médicos não suplementam. Muitos médicos não suplementam. Médicos aprendem protocolo de doenças. Poucos trabalham com prevenção. Pouquíssimos trabalham com prevenção. Então aí tem a questão do sono, tem a questão da sexualidade, não é? Que a baixa de estrogênio vai trazendo aí prejuízos para isso. A gente vê aí um outro fator importante, que é a identidade dessa mulher na menopausa, né? Ela começa a se sentir diferente. Mulher, você não é nada da tua cabeça. Isso são sintomas que afetam o teu cérebro, né? Uma médica, deixa eu ver se o livro está aqui, esse livro, O Cérebro e a Menopausa, retrata para gente as transformações, e ela coloca aqui num estudo que ela fez, eu achei muito interessante, eu vou passar aqui para vocês, vamos ver se dá tempo, que a live já deve estar, a gente já está aqui mais de uma hora, deixa eu ver aqui, tem uma imagem, eu acho que nesse livro, deixa eu só conferir aqui, que ela traz uma imagem muito interessante de 3 cérebros, e ela mostra através da imagem da tomografia como que sofrem alterações por baixa desse estrogênio. O mais interessante é que ela mostra também que há um momento em que também tem essa acomodação, né? E aí ela até comenta da síndrome da avó, e a gente começa na pós-menopausa a ter mais empatia pela vida, pelas pessoas, porque o nosso cérebro já se adaptou. Então a verdade é que a menopausa, sendo com a escolha hormonal, sendo com a escolha não hormonal, vai demandar muito da tua consciência, vai demandar muito da tua cultura, vai demandar muito das tuas escolhas, da tua identidade, porque esse processo é um processo de falar assim, o que está acontecendo comigo? Peraí, eu não fazia isso, eu não falava isso, eu não era assim, e por eu ser muito silenciada, muito perdida, e muitas vezes até revoltada, eu começo a, né, ficar mais introspectiva, e aí esse adoecimento emocional, né, também vai trazendo repercussão para a minha vida. Então, esse desejo, né, de liderar essa transição de forma mais consciente, ela tem que ser pensada por cada uma de nós. O desejo de liderar de forma consciente essa fase. Talvez lá na puberdade nós não tivéssemos maturidade para vivenciar a transição com segurança, não é? E a gente vê aí muitas adolescentes equivocadas, né? Nesse período hormonal. Só que agora, essa transição na menopausa, nós somos mulheres que podemos sim
ser mais conscientes, ser mais intencionais, olhar para si como um futuro promissor. Porque quando eu olho para si, quando eu olho para mim, eu estou dizendo assim, eu estou olhando para o outro. Porque se eu não adoecer, eu também estou colaborando, eu também estou conseguindo ajudar as pessoas que estão ao meu redor. Mas quando eu trato a menopausa como uma escravidão, como uma lentidão, como um sofrimento, eu não conheço a verdadeira menopausa. Como a gente está ouvindo falar aí, que a menopausa é a treva da treva de todas as trevas, eu sempre digo assim, gente, Deus não criou nada que fosse ruim para cada uma de nós. Deus não criou. Ele não criaria uma fase que fosse fisiológica e que trouxesse para a mulher, vamos dizer assim, algo que fizesse mal a ela. É um momento de renovar, é um momento de olhar para si. Então, as mulheres que estão sofrendo na menopausa, elas não estão tendo essa oportunidade, por serem silenciadas, caladas, revoltadas, e não abrirem essa consciência para esse futuro promissor, de deixar o seu corpo desprotegido, a sua mente, e muitas das vezes até a autoimagem em colapso. A autoimagem em colapso, porque aí ela não quer, ela tem vergonha, ela não quer falar, ela tem dor existencial, dor emocional, ela não sabe se vai usar hormônio, se não vai, se vai ser apresentado isso para ela não sabe se isso é uma escolha legítima, se isso é verdadeiro, o que vai acontecer com ela, né? Então, as opções não hormonais comprovadas é uma suplementação inteligente. E que aí tem magnésio, zinco, vitamina D, ômega, enfim, uma nutrição anti-inflamatória, comer linhaça, gorduras boas, como eu já falei aqui, que muito reduz a inflamação e ajuda muito o intestino a metabolizar um estrogênio natural, vamos dizer assim. Treino de força, né? Sono como terapia, eu tenho que ser intencional para dormir. E essa questão da identidade. E não posso deixar passar de falar aqui em que cada uma tem que olhar, né, se sentir amada por si, se respeitar, para tentar fazer uma escolha melhor, uma escolha feliz, uma escolha mais diferenciada. Eu espero ter podido ajudar vocês aqui a refletirem sobre esses caminhos e uma ótima noite para vocês. Quem quiser aí enviar essa live, eu vou deixar ela salva. E uma ótima noite para vocês. Obrigada por estarem aqui, me ouvir. Jacinta, Costa, Kátia, Francis, Mariana, Lívia, Ana, Giz. Uma ótima noite para vocês. E que a gente possa prosseguir nessa fase nova com coragem, não é? E com gratidão por ter chegado, porque quem não morrer vai viver a menopausa.